Muito bem, meus amigos, dentro finalmente do Civic Type R. Primeira sensação quando eu sento no carro e ajusto o banco é que o banco, para mim, ele dá de 10 na posição de dirigir do GR Corolla. Ele é de fato um banco mais baixo e vou falar que é até mais envolvente. Assim, esse material ele é muito gostoso num primeiro momento. Vamos ver se ele vai continuar sendo bom ao longo do tempo. Aqui está num painel normal, vamos ver se eu acerto para zerar o odômetro. 2.220 km rodados, 0.4 ali, ó. É bem intuitivo até de mexer. Isso é legal da tela, né? Que fica um contagiro tradicional, um velocímetro tradicional, visualização do rádio do lado esquerdo e do consumo e autonomia, que eles chamam de alcance, do lado direito. Uma outra coisa que já me chamou a atenção sentado aqui no carro, além da posição de dirigir muito boa, é o campo de visão que tem. Essa coluna é bem pequena, então a área envidraçada ela é grande, então ela dá uma condição assim, quando senta no carro, muito gostosa. Vou falar que até a minha primeira sensação é que essa tela poderia ser algo embutido aqui para dentro do painel, que eu acho que ficaria até mais limpo, mas enfim, faz parte aí dos carros modernos. Uma manoplinha gostosa de alumínio, assim, você sente a temperatura fria. A ideia na rua é andar no modo normal, que chamam de Comfort. Carro bem silencioso até nesse primeiro momento assim de encostar no acelerador. O ronco invade pouco aqui dentro da cabine. Trancar as portas. Os comandos ficam fáceis também, assim, de visualização. Tem essa identificação da Bose aqui de sistema de som. Vamos lá começar a nossa jornada saindo aqui do escritório da Honda. Todo cuidado é pouco com valeta, porque eu já olhei embaixo desse carro e ele tava com o spoilerzinho dele marcado. Então eu tenho a sensação, e eu vou confirmar isso para vocês, que ele é um carro um pouquinho mais duro e um pouquinho mais baixo até do que o GR. E obviamente, pelo fato de eu ter um GR Corolla na garagem, vocês também vão ouvir muito essa comparação. Afinal, são carros aí com a proposta muito semelhante, para não dizer igual, né? Então bora lá. A posição do câmbio é boa. O console também tem um descansa-braço aqui. Aqui do lado, que é fácil de apoiar o braço e deixar uma ergonomia boa. Eu gosto de fato, a posição de dirigir desse carro é uma coisa que me agrada mais. O volante com esse revestimento, tem gente que adora, tem gente que não. Eu particularmente eu gosto, acho bem uma pegada esportiva, deixa a mão seca. A única coisa é que quando ele vai envelhecendo, ele vai começando a ficar bem marcado, igual os volantes nossos dos carros de corrida. Nível de vibração do carro também é baixinho, assim, separado aqui com o carro, não sente o vibração, sabe? Não sente absolutamente nada, é bem de boa. Ele limita em 3.500, ó, com o carro parado. Vamos ver se o pé embrear também. Por que será? Aqui, ó, essa tela é bem legal, Log R, que aparece. Tem várias telas, ó, temperatura ambiente. Aqui ele não tem escrito, né? Temperatura d'água, aqui é óleo. Pressão de turbo. E aqui, a temperatura do ar da admissão, 40 graus, faz sentido. Vamos ver. Aqui ele tem quase. Interessante essa tela. Tem uma posição de marcha aqui até mais discretinho do que o Toyota, né? O Toyota é grande, né? A informação que aparece, porque ele tem essa tela e aqui se põe nesse modo Plus R. Aí de fato ele muda. Espero que vocês estejam conseguindo ver para essa barra de contagiro e para as informações concentradas aqui. Mas na rua eu não vou nem usar esse modo, porque ele fica super inconveniente, vamos dizer, para a rua, porque é um modo voltado para a pista. Então ele tem o modo Sport, que aí o painel fica daquela cor,
E tem um chamado Individual, tá, que aí deve dar pra configurar. Vou usar o modo normal, eu acho bem bom, os ponteirões, né? Os comandos bons aqui também, de fácil visualização e super intuitivo, acho que não tem muito mistério. Tem gente que não curte muito, né, essa grelha. Eu acho até bacana, acho que tá dentro do tema do carro, assim, do carro esportivo, da condição que é o carro, acho que funciona bem. O banco de fato é bem gostoso, meu, sentado. Um apoio para a cabeça é bom. E uma coisa interessante, que apesar do interior ter os bancos vermelhos, quando você senta, para quem conduz o carro, a sensação é de que o painel é todo preto, tipo, você só vê o preto do painel, sabe? Parece que o interior do carro é escuro. Até a região aqui onde apoia o braço, acho que eles fizeram de propósito, que eles não fizeram vermelho, justamente para não marcar muito. Ele tem uma função, ele parece ter um auto hold assim, ele segura o carro. Deixa eu ver se tá. Brake hold. Ah, agora tá ativado, que é aqui. Entendi, vou deixar desligado por enquanto. Bem silenciosão mesmo. Bora lá. Interessante que o primeiro comportamento, assim, ele é um motor que ele tem força. Não, ele é bom de baixa. O freio tem um pouquinho mais de curso, assim, mais fácil de modular, não é tão duro assim pra rua. Interessante, parece que ele demora um pouquinho mais para acender do que o Corolla a 2000 RPMs, mas depois ele é bem gostoso assim de alta. Ele quer distracionar um pouco, a primeira sensação que eu tive. Vamos ver. É isso mesmo. Depois quando ele pega, ele tem uma tendência a querer distracionar mais. Não é algo que me incomoda assim em sendo um carro de rua, porque eu gosto sempre fui criado, né, com tração dianteira que dá aquela despregadinha. Dá pra sentir que ele tem menos pneu, assim, ele sente um pouco os buracos, um pouco de rispidez, tá vendo? Tem um certo ruído. Suspensão bem firme, gostosa. É um carro bem ágil mesmo. Gostoso, filha da mãe. Filha da mãe. Sinto um pouco falta de um ronco assim, ronco mais encorpado, sabe? Essa parte de baixo assim parece andando. Parece um carro normal mesmo, sabe? Não tem um ronco, às vezes um ronco um pouco mais grosso, alguma coisa que tem um pouco mais de presença dentro da cabine. Um negócio bem carro original. Trambulador curto, engate bom até de marcha, bem bom, bem justinho. Uma alavanca menor. Isso é interessante, que o Corolla ele é bem justo, assim, muito preciso, mas ele tem uma alavanca maior. Ele tá com o tataco habilitado, tá vendo? Ó. Eu vou falar, isso num carro de rua eu acho bom, até o fato de ter esse ponta-taco automático. Ajuda a preservar mais embreagem nas reduções, equilibrar mais a velocidade aí entre motor e câmbio.
Por enquanto nesse tipo de via eu vou falar pra vocês que é um carro bem agradável, é fácil de ficar à vontade. Talvez a única parte que eu tenha sentido um pouco mais é essa história do ronco, assim, por ser um carro esportivo, sabe? Que o carro é tão invocado, né? O H vermelho, essa barra aqui com o shift light aqui em cima, os bancos. Talvez é a única coisa que eu sinto falta, assim. Mas por outro lado, andando assim embaixo, é um carro muito silencioso. Silencioso mesmo. Outra coisa curiosa que eu acho que aqui vocês não vão conseguir ver, mas pelo retrovisor não dá pra ver o aerofólio do carro. Que interessante, ele fica bem na linha do teto. Essas assistências eletrônicas me enchem um pouco o saco, essas buzinas. Depois eu vou fuçar aqui dentro para ver se consigo pegar algumas formas de desabilitar umas coisas que eu não gosto. Temos um carro quebrado, um motoqueiro ajudando com o pé. A suspensão não só é mais dura do que a do Corolla, como ela é um pouco mais ruidosa na dianteira, um pouco daqueles barulhos de batente de suspensão. Ela é bem esportiva mesmo. Eu sei que tem ajuste, mas eu entendo que por estar no modo Comfort, que não vai ter muita regulagem diferente disso. De fato, ele tem uma rispidez de pneu também, do perfil muito baixo do pneu. Isso é um tipo de coisa que dá vontade de, às vezes, de ter um setup talvez com uma roda, um aro menor, um pneu um pouquinho maior. Eu acho que ia ajudar a trazer o conforto pro carro, porque de fato e uma frente um pouquinho mais lenta que a do Corolla nesse primeiro momento do volante, mas é interessante que é um volante que assume muito fácil o ponto morto, assim. Você retorna ele é aquele volante para reto, assim, ele não puxa o carro. Carro muito silencioso na rua, muito bom. Barulho de carroceria dele, sabe? Ó, aqui, ó. Você sente uma rispidez. Depois eu até vou tentar descobrir que pressão de pneu que ele veio calibrado. Mas eu acho que não vai ter muito. A roda é muito grande, né? O pneu é largo, enfim, tem uma característica aí que é um pouco complicado de ser muito diferente disso. Baixa vibração, meu. Que interessante. Para o carro, parece que ele tá desligado, assim, numa... Olha que interessante, outra coisa. O painel marca até 320, é algo que não é normal, né, num carro desse. Pensar que o Civic já teve aquela história dos 2 painéis, né? Hoje em dia é algo meio futurista demais pra época, né? A gente vê como a Honda foi ousada. Eu vou falar que assim, para um uso urbano é gostoso o fato dele ser um carro bem normal de andar, assim, nessas baixas rotações até 2000 RPMs, mas eu acho que eu ainda gostaria que tivesse um pouquinho mais acendesse um pouquinho mais de vitalidade, sabe, assim, o carro que tem aquela pegada um pouco mais intensa. Não sei, como eu disse, primeiras impressões de dirigir.
ele é bom. Quando ele chega próximo de 3, assim, aí ele dá uma acendida mais forte. É interessante, comparando com o Corolla parece que ele acende um pouco antes e tem uma faixa um pouquinho mais linear. Aqui dá pra ver que ele vem, depois a gente compara isso no gráfico de dinamômetro, que ele vem mais fraco, vamos dizer, de baixa, e aí ele tem um spool mais rápido de... essas despregadas, né, que isso obviamente o 4x4 não tem. Mas é gostoso, de 3 pra cima ele é rápido assim de andar. Então ele traz um pouco essa característica que a gente encontrava muito nos carros esportivos, talvez um pouco mais antigos, mas que é super prazeroso. Que é a história, ó. Tá vendo? Essa barrinha do Shift Light é bem legal. Depois eu quero ver se dá pra calibrar ela pra escolher o acendimento. Tá vendo? Ó. Ele demora um pouco mais, mas depois ele sai despregando. Não tem como, né? Eu acho que o grande barato desse carro não é esse tipo de aceleração às vezes de saída de farol, e sim uma característica de comportamento. Mas legal, acho que em pouco tempo ao volante do carro já deu para perceber aí algumas características interessantes e bem diferentes do Toyota. O ponto que eu mais gostei até agora, de fato, é a posição dirigida do carro. Muito gostoso. Toma cuidado nas valetas, não dá pra vir, porque com certeza ele não é um carro alto. Muito bom, vamos continuando nossa experiência a bordo de Type R por aqui. Bora! Bom, daqui pra frente a gente vai continuar mais nesse estilo, porque eu quero ir compartilhando as coisas conforme eu vou usando o carro. Vida real, jeito real de ser, que eu tenho certeza que é algo que vocês curtem muito. Deixa eu só tentar aqui. Eu andei 12 km até agora, andei bem pouquinho, mas já peguei mais de 40 minutos de trânsito aí seguramente. 1 hora de trânsito, 57 minutos para ser mais preciso com vocês. Assim, o ponto para mim de destaque até agora é a ergonomia da cabine. Cabine muito agradável, posição de guiar, volante e tal. Aquela parte do campo de visão prevalece. Parte muito ruim, a altura. De fato ele é um carro mais baixo que o GR, ele é um carro que requer mais atenção. Você sente por mais vezes que você está num carro esportivo e baixo. Eu acho que isso... E a outra coisa, a dureza, principalmente no que eu senti até agora, a dureza dos pneus. Às vezes dá umas pancadas secas, o sistema de suspensão sofre, tá? Vamos continuar andando, eu vou obviamente compartilhando com vocês. E um problema que tem com certeza solução é um ronco mais de carro esportivo. Isso é uma coisa que o GR tem, toda vez que você liga ele, você acende ele tem um ronco diferente. Aqui ele tem um ronco, sendo bem sincero, em baixa rotação de um Civic normal. Mas isso eu imagino, e aí a turma que já tem Type R pode compartilhar aí comigo, é mais fácil de resolver. Mas só andei 12 km até agora, então tem muita história e a gente vai continuar falando. Coisas que a gente só descobre no uso. Aqui no meio dessa tela central ele tem uma série de recursos que são legais pra caramba, muito mais legais do que o que a Toyota disponibiliza no GR, mas tem um ponto interessante, porque ele tem essa tela onde ele grava um log do carro, da pista, né, todas as informações, vamos dizer, de pilotagem e os parâmetros do carro. Só que aqui, se eu usar essa tela normal do painel, eu não consigo ter visualizações como, por exemplo, a temperatura dos lubrificantes, que é coisa que eu saio de manhã sempre de olho, principalmente quando o carro está frio, né? Eu falei de manhã, mas quando o carro está frio. Aqui eu só tenho aqui nessa tela, ou eu tenho que fazer uma outra configuração para ter uma outra tela aqui no meio, que seria essa tela. Pelo que eu entendi, essa tela até não é no R. Se eu colocar no modo individual, tá aqui, eu consigo ter essa tela. Então seria a alternativa, quer ter informação
dos parâmetros do carro, até mais completos do que o GR, por exemplo, tem que usar esse tipo de tela. Eu não curto, tá? Barra de contagiro assim eu não gosto. Eu gosto da referência visual do ponteiro, mas aí é o gosto meu. Então, desconsidera. Mas eu acho que o principal é ter essa tela com as informações. Se não aqui, você quer usar um Apple CarPlay, coisa do tipo, aí você não consegue usar numa tela dessa. Tá bom? Tá aí. Vamos voltar pro modo Comfort. Foi. Isso aí. Modo individual dá para configurar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções diferentes, vamos dizer. Então eu deixei o motor no que eles chamam de Plus R, mais R, que eu imagino que tenha uma resposta um pouco mais rápida de abertura de borboleta. Volante no conforto, que eu não gosto de volante pesado. Suspensão também confortável, porque dá para regular a dureza dos amortecedores. Aí o Rev Match, que é o ponta-taco no modo conforto. Pera aí. O Rev Match no modo conforto. O painel nessa função Plus R, beleza? Que é aquele painel mais completinho. E aí tem o tal do Engine Sound, que é o som do motor. O som do motor que ouve na cabine normal, tá? Pro Sport não dá pra ouvir diferença. Então eu vou acelerar no Comfort e aí vou mudar. Vou mudar. É aqueles emuladores de som. É feio o som, não dá pra dizer que é um negócio legal, fica muito artificial assim, com um som meio forçado pra dentro da cabine, como se fosse um som de admissão do motor, não é bacana. Acho que o bacana mesmo nesse carro é colocar um escape, eu acho que é o melhor caminho pra de fato ter um ronco legal, mas essa história do individual é legal, porque dá pra customizar aí pro gosto de cada um. Agora o trânsito começou a dar uma liberada, eu tava analisando, eu acho que as relações de câmbio, principalmente das primeiras marchas, elas são um pouco mais longas do que no GR, pelo menos ele parece ser um motor mais elástico, assim, um motor que você vem girando gostoso ele, sabe? No GR parece ser um pouquinho mais curto, bem agradável de usar, dá para aproveitar bem as faixas de rotação do motor. Uma coisa prática e muito boa, tem um botão aqui de regular a intensidade do painel, tá vendo? Ele estava muito forte, eu fui olhar e falei, puta, olha que bacana, dá pra regular só num botãozinho, super simples, ó. Campeão, curti. Uma coisa interessante, eu saí agora de manhã bem frio e até 50 graus não aparece temperatura de óleo, a marcação. Tá vendo que a temperatura tá 13 graus, a temperatura lá fora? E ele começou a aparecer a partir dos 50 graus, não sei exatamente porquê. No trânsito pesado está fazendo 4.3 de média, é bem mais baixo do que o GR. O GR numa situação dessa faz um 7, mais ou menos. E outra coisa interessante, aqui na tela central ele tem as configurações do veículo, estão vendo? E aqui no Driver Assist, ó, Lane Keep Assist, aí eu consegui, não, era no Blind Spot Info, aqui eu consegui deixar só visual, sem aquele apito toda hora que eu tava comentando com vocês. Tá aí. Bom, turma, comecei a pegar um trecho aqui de uma velocidade um pouco maior aqui na Marginal, aqui em São Paulo, e duas coisas me chamam a atenção. Não, mais de duas até. Primeiro que é uma relação de câmbio mais longa, assim, uma sexta marcha mais longa, pois até eu posso comparar 80 km por hora, ó, tá 1.850 RPM mais ou menos. Mas esse carro ele tem uma característica interessante. Lembra que eu comentei que ele em baixa velocidade ele era um pouco lento? Quando você coloca ele um pouquinho mais de velocidade, ele fica um carro extremamente ágil. E aí entra um negócio que é interessante. Vamos ver se aqui na frente eu consigo demonstrar para vocês. A hora que ele tem um pouco mais de velocidade, para mim ele mostra quem ele é, sabe? Assim, em termos de comportamento. Parece que o carro ganha agilidade, comportamento de carroceria é muito bom assim na rua, essa agilidade. Parece que ele rasteja no chão andando assim, ó. Tá vendo? É um carro muito ágil. E a outra coisa interessante, vocês devem ver que eu tô fazendo uns movimentos e eu solto o volante.
porque é interessante como esse carro ele tem uma coisa de querer ir reto, assim. Você põe ele em situação de curva, mas você acelera, o volante vem reto, sabe? Eu acho que pela característica de suspensão dele mesmo, é bem interessante essa... Olha como ele rasteja assim no chão, e eu tô no modo de suspensão normal, então normalmente aquela inclinação de carroceria que a gente começa a sentir um pouco do carro, né, querer apoiar a frente, a traseira levantar um pouquinho, aqui, bem, em situação de rua é bem diferente disso, pelo contrário, é bem interessante, mas muito silencioso. Tô incomodado, porque é muito silencioso esse carro, ó, tipo é um carro normal. Queria uma coisa com um pouquinho mais de ronco, mas sem aquele emulador lá que não tem graça. Ó, quer ver, ó? Ó. Tá vendo? Mas meu comportamento do carro é interessante isso. Devagar, ele é um carro bem lento, mas a hora que põe velocidade ele fica bem ágil mesmo nos movimentos. Isso aí. A parte de baixo também bem suave, que ajuda a trazer um comportamento bem de carro original, vamos dizer. O que eu quero dizer com carro original? Tem gente que pode falar, pô, mas isso daqui é um carro original, sim, mas um carro original que eu falo, um carro normal mesmo, assim, não um carro com uma pegada esportiva. Bem gostoso. E a posição de dirigir, pra mim, continua sendo o destaque aí da minha experiência a bordo do Type R. Daquelas coisas interessantes que você só descobre depois que começa a usar, né? Essa manopla, ela é metal. Cara, no frio que tá fazendo aqui em São Paulo essa semana, ela fica gelada. Vocês não fazem ideia a temperatura que fica isso daqui no frio. Mas como eu disse, são aquelas coisas que a gente descobre quando começa a usar o carro. Ó, para acessar o computador de bordo do carro, aqui tem uma informação que está dando, só que é a média do tanque, tá vendo? 7.7 que está aparecendo ali. E aqui é do percurso que eu estou fazendo agora. Eu vim bem de boa aqui no trecho de Marginal em São Paulo, bem cedo. Tava vazio. Ele veio fazendo nessa média de 12 km por litro, tá? Uma coisa que pelo que eu estou percebendo no uso do carro, entre ele e o Corolla, deve ser em torno de 2 km por litro mais econômico num trecho urbano. Tudo isso eu acho que principalmente para o dono desse carro, falando de autonomia. Isso a gente vai poder descobrir, porque para vocês vai ser muito rápido, mas no dia de amanhã eu vou pegar a estrada, fazer um percurso grande, e aí a gente vai conseguir descobrir certinho na prática para quem quer um carro desse para poder pegar a estrada, viajar, distância entre postos que tem gasolina de alta octanagem, esse tipo de coisa, a gente vai conseguir descobrir muito em breve. Duas coisas interessantes para compartilhar com vocês. Primeiro, que tem duas saídas USB muito bem posicionadas aqui e uma 12 volts ao lado, porém não tem USB-C. Tudo bem que hoje em dia tem adaptador e foi a solução que eu encontrei, mas é um pouco curioso, assim, porque é um carro moderno e hoje em dia normalmente vem um de cada ou só vem USB-C, né? E mais uma parte de ergonomia, olha que coisa interessante, você põe o celular para carregando, ele não cabe dentro do espaço. Tem gente que vai falar, pô, TK, mas aqui é para usar carregamento por indução. Mas eu sou um cara, por exemplo, que eu não gosto de carregamento por indução. Eu pego o celular toda hora, não gosto porque ele esquenta, acho que carrega devagar, então assim, e ao mesmo tempo não cabe aqui o celular. É bobeira, mas é coisa de ergonomia meio de dia a dia, assim, sabe como é que você deixa o celular, ele acaba ficando apoiado, estão vendo? Pelo cabo. Tô saindo cedo de casa para pegar a estrada, hoje a estrada vai ser longa. Coisa interessante desse carro, quando dá partida nele, ele não acende a tela. Eu achei um negócio bacana, porque normalmente esses carros com essas telas, principalmente à noite, quando eles acendem, vem aquele brilho super forte no rosto. E aqui não, aqui ele liga o sistema, ele tá em stand-by. Se eu encostar aqui, ó, tá aqui. A tela tá funcionando, entendeu? Eu achei um negócio interessante que a gente só descobre mesmo no dia a dia. Bora que eu tenho mais 523 km pela frente. Uma coisa que acontece com o GR, que acontece com esse carro também, quando pega um asfalto um pouquinho mais abrasivo, ruído interno na cabine incomoda, ó. Não sei se vocês conseguem perceber o
o ruído. Quando pega o asfalto mais lisinho, aí o carro fica quieto. Esse é um ponto. E um outro ponto assim que eu notei, eu peguei uns trechos, coloquei um pouco mais de velocidade, um pouco mais alta. O carro ele é muito rápido assim de comportamento de frente, só que ele fica com a suspensão, você vê que muda a característica dela e a característica de resposta de volante, que eu vou falar. Para quem está acostumado a andar em pista, beleza, vai se sentir à vontade, mas exige muita atenção, assim, porque o carro ele parece que ele tá tipo frenético, assim, sabe? De querendo mudar de direção, assim, de comportamento. Então ele não é aquele carro que você passa em ondulação e o volante mexe e o carro fica quietinho. Não, qualquer coisa que você mexe, o carro ele quer dar a cara para um lado, quer dar a cara para o outro. Então assim, eu acho que se pega uma pessoa que não está muito acostumada com esse tipo de comportamento, dá uma assustada, assim, fala, meu, isso daqui tem que ficar esperto, e de fato, é um tipo de carro que tem que ficar esperto. Para um carro de pista, você ter esse comportamento extremamente ágil e querendo mudar de direção rápido, é uma coisa que a gente busca, né? O carro se posicionar da maneira mais rápida possível, mas para um carro de rua, eu achei ele um pouco arisco demais, talvez seja a melhor palavra. Ó, por aqui dá pra ver a asa traseira, mas pelo retrovisor normal não dá. Estão vendo ali, ó? Não tem como ver. Mas enfim, seguimos por aqui na estrada. Muito gostoso, fazendo 10.3 de média. Acabei de parar aqui no posto para abastecer, mas antes deixa eu até comentar um negócio com vocês. Aqui, olha que curioso. Eu andei 300 km com esse tanque, tá? Fazendo uma média de 10.4 segundo o computador de bordo. E ele aqui mostra uma autonomia de 70 km. Durante toda a viagem eu vim tentando fazer a conta. Eu falei, cara, não pode ser, essa autonomia não bate. Porque 300 mais 70, que é o que tem de autonomia ainda, dá 370 km, certo? Dividido por 50 litros que tem o tanque desse carro, daria uma média de 7.5. E aqui ainda tem 3 pontinhos, vamos dizer, no tanque, né? Esse tanque, obviamente, se rodasse ele inteiro, ele deveria rodar aí próximo dos 500 km, concordam? Então, eu sinceramente eu não sei como esse indicador de autonomia funciona. Melhor forma de descobrir. Vou abastecer agora, vamos ver quantos litros vão entrar. Eu imagino aqui pelas minhas contas que vão entrar em torno de 30 litros. Veremos. Aqui, ó, my friends. Tanque cheio, abastecido. Dá uma olhada. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. 29,85 litros. 238,50 lá, beleza. Então, é o seguinte. A marcação de consumo bate, mas essa marcação de autonomia é completamente fora. Enfim, mais uma coisa que a gente descobre usando o carro. Aperta aqui e segura para zerar o Trip A. Reset. Beleza. Outra coisa interessante, olha lá, acabei de dar partida no carro, a tela apagada, beleza, dei ok. Ele tem aqui uma tela de computador de bordo. E aí, deixa eu só ver onde é que é. Now, preview. Aqui, Trip A. Tá vendo? Aqui, ó, ele tem o primeiro tanque que eu andei nesse carro, que eu rodei 238 km, fez 8.2. Esse outro tanque, 301 km, fez 10.4. E agora estamos começando o terceiro tanque. Então já rodei aí 539 km. E é isso. Legal, né? Ficam memorizados aqui. Aqui tem mais um, alguém não tinha zerado aqui, 1445, tá vendo? 6,5. Legal. Bom, minha gente, já estou no estado do Paraná aqui, sentido Londrina. Seguindo aqui pela estrada. Carro fazendo 10.7, um pouquinho melhor. Mas eu peguei a estrada bem mais livre já para esses lados. São quase 9 horas da manhã. E uma coisa interessante, que agora eu comecei a pegar umas estradas que já tem um pouco mais de emenda de asfalto. As entradas e saídas de ponte já tem mais aquela emenda já mais evidente. Estão vendo aqui, ó, o asfalto um pouco mais irregular. E eu vou falar que essa história do pneu com o perfil baixo me deixa um pouco inseguro para esse tipo de viagem. De dia menos, né, porque eu consigo ter um visual muito melhor
para algum buraco, alguma coisa um pouco maior, mas é uma coisa que deixa um pouco inseguro. Eu já tinha comentado isso lá atrás, quando eu viajei com uma BMW 320 M Sport, que tem aro 19, né? E também com pneu com perfil super baixo. Muito bem, meus amigos, bora começar nosso rolê a bordo da 320 M Sport. Talvez em um dos pisos que ela se sente menos à vontade. Eu diria que é em piso de paralelepípedo, ondulação. Dá para sentir essa dureza. Eu nem diria da suspensão, mas eu acho que dá pouca quantidade de pneu aí por conta do perfil muito baixo. Para nossa realidade de Brasil, não é das coisas mais seguras, eu diria, né? Aquela situação que você está viajando com a tua família e tal, a bordo de um carro assim, dá um pouco de insegurança, né? O comportamento dinâmico do carro é de fato muito bom. Quando coloca a velocidade, é onde ele mostra assim toda a engenharia que tem por trás desse carro. É um negócio bem impressionante mesmo. É uma suspensão que ela não é muito confortável mesmo em viagem, então ele tem uma resposta muito firme de amortecedor. É uma condução esportiva e eu acho que ele deixa claro o carro. Em todos os momentos você está em um carro esportivo. A única coisa é que não tem ronco, então o ronco baixo, ele você fica numa posição, vamos dizer, bem confortável assim no carro. A história do asfalto ruidoso, que passa bastante para o carro, acho que provavelmente um pouco por desenho do pneu, um pouco de característica até da rugosidade, vamos chamar assim, do asfalto. Vou pegar uma ultrapassagem aqui, ó. Vamos pôr uma terceira só para vocês sentirem. O diferencial desse carro, você sente a atuação dele querendo deixar sempre o carro, levar o carro reto, sabe? Ele dá uma resposta rápida assim no volante. É um tipo de comportamento que esse carro ele não tem torque steer, né? Que é aquela puxada para fora. Isso é a característica lá da suspensão que a gente mostrou para vocês em vídeo. Então o carro ele sempre quer ir reto, ele não tem aquele comportamento de ter tendência de puxar para algum dos lados. E é isso, comportamento muito bom. Dá para sentir a diferença quando eu vim nos trechos fazendo um pouquinho de zigue-zague assim. Esse momento normal assim da suspensão, você sente a frente afunda um pouquinho, a traseira levanta, tal. E aí quando coloca no modo R aqui, de fato o carro muda bastante assim. Aí parece uma serpente rastejando no chão. É impressionante assim o comportamento do carro. Obviamente que fica muito mais desconfortável, mas é bem gostoso. A posição de dirigir é muito boa, então você viaja numa posição confortável e demora muito para cansar. Eu fiz a primeira pernada ali de quase 3 horas, você desce do carro zero. Comprei um pão de queijo, sabe? Saí, peguei a estrada de novo e tô aqui tranquilo. Então é um carro bem confortável. E essa história da cabine com uma iluminação boa e um campo de visão bom deixa também a condução do carro muito agradável. Vamos seguindo viagem, tem mais 1h47 até meu destino em Londrina. E aí pegar a estrada de volta, tudo no mesmo dia. Bora, curtindo Civic Type R, melhor parte do Type R, quando chega a curva. Que aí é impressionante, meu. Põe a cara do carro, é um negócio engraçado de andar no carro, porque é muito bom mesmo. Vou falar pra vocês que dependendo do tipo de pavimento, barulho de rodagem incomoda, viu? Nossa, eu não sei se vocês conseguem ouvir, ó. Cansa. Mas enfim, seguimos viagem por aqui. Turma, peguei um trecho de curvinhas na estrada e vem sentindo o carro e tal. E uma coisa nesse carro que pra mim fica muito claro tem que tomar muito cuidado, porque ele tem tanta capacidade, ele faz tanta curva, assim, falando de uma maneira simples, quando fala de inclinação de carroceria, capacidade de tração, que é um carro muito além do que dá para explorar dentro de uma via pública, entendeu? Então, por que eu falo isso, que tem que tomar cuidado? Porque ele passa muita confiança.
e aí você vai colocando muita velocidade, curtindo o carro, né? Às vezes sem perceber mesmo a velocidade que tá, só que aí, principalmente no trecho de curva, você acaba chegando em outros carros, em outras possíveis coisas muito mais rápido. Então é um ponto interessante, de fato, para a rua, assim, o que tem de suspensão, o que tem de chão esse carro é muito, muito além do que dá para explorar. Então acho que para quem curte mesmo essa parte de pilotar, de levar a máquina mais próximo do limite, é só em ambiente de pista mesmo. Na rua é muito mais uma curtição, né? Pega uns trechos de curva, vai curtindo o carro, tendo essa experiência, mas não dá para pôr muita velocidade. Falando em curva, ó, curva de raio longo, então você vê, ó, tipo, eu tô com o volante virado assim, mas parece que eu tô numa reta, assim, o comportamento da carroceria. Você não sente esse movimento, assim, de carroceria. É muito legal mesmo de ver a capacidade. É uma máquina, eu diria, inusitada, porque você olha o carro, não dá para imaginar que um carro desse faz tanta curva mesmo. A carroceria, a parte de suspensão é uma coisa impressionante mesmo. Outro ponto interessante que eu acho importante para quem está acostumado com os carros modernos com transmissões de 7, 8, 9 velocidades, que é o seguinte: aqui a 120 por hora, quase 3.000 rotações, então dá para sentir, dá para ouvir um pouco, mas principalmente sentir o motor do carro ali presente naquela rotação frequente, assim. Isso é um pouco diferente do comportamento dos carros modernos que tem essas transmissões automáticas com muitas velocidades, que normalmente as duas últimas são overdrive, assim, marchas extremamente longas. Então o carro trabalha numa rotação muito baixa, diferente daqui. Então, para quem está acostumado, vai estranhar um pouco, porque parece que você está andando em quinta marcha, vamos dizer, e não em sexta. Porque fica aquele RPM constante. É uma característica, é um carro esportivo, e com certeza a sexta marcha desse carro foi feita para empurrar e para dar velocidade máxima, e não para ser uma marcha só de cruzeiro. É uma curtição mesmo. O carro é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ó, o asfalto melhora, ó como ele fica mais silencioso. Aqui já entrou num piorzinho, já aumenta um pouco. Mas o que eu tava lá atrás, andei, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, foi dureza, viu? Enquanto eu acabo de cruzar o rio Paranapanema, na divisa do estado do Paraná com São Paulo. E aí que é o seguinte, eu peguei agora um trecho e vim fazendo várias ultrapassagens, né? Uma estrada de mão única. Tem duas coisas que o motorista de um carro desse tem que ter muita atenção. Primeiro, quando vai puxar para ultrapassar, a frente do carro é muito rápida em velocidade. Ele fica... tem que andar para entender, porque é rápido. Pra vocês terem ideia, para eu estar falando assim, me chamou muito a atenção no carro de rua. E é um rápido que você tem que ter muita atenção, porque de repente o carro dá a cara para fora, assim. E quando você faz esse movimento e cravando o pé para acelerar, você vê que no primeiro momento o blocante quer empurrar o carro para frente, quer empurrar o carro reto. Você sente essa atuação. Então, o que eu falo assim, de uma maneira geral, motorista do Type R, se quiser usar o carro como é a proposta do carro, tem que ter muita cautela e ir entendendo a máquina aos poucos, porque o tração dianteira, obviamente, ele dá muita confiança, mas, cara, tem que ter atenção aqui. Eu tô inconformado com o negócio da autonomia desse carro, né? Aí beleza, agora eu já andei 300, eu abasteci com gasolina comum para testar, dar uma olhada como o consumo cai. Deixa eu ficar, peraí, aqui, talvez, aqui. E a outra coisa tem 32 km para chegar no posto, e aqui fala 50 de autonomia. Então agora a gente vai descobrir se vão entrar aí mais de 40 e poucos litros aí no tanque. Veremos.
Só para deixar registrado que eu cheguei no posto com 25 de autonomia. O carro veio fazendo 9,6 na gasolina comum. Vejam como caiu 1 km com litro tranquilamente, pelo fato de ser uma gasolina com mais etanol. E aí, teoricamente tem 3 litros no tanque, vamos exagerar, 4. Então vamos ver se entram uns 46 litros de gasolina. Eu tô injuriado com essa história. Andei 331 até agora. Na boa, eu já não sei mais de nada. Dá uma olhada. Abasteci. Deu 37 ponto alguma coisa de litros. Tava... Deixa eu ver. 37,49. Donos de Type R, comentem aí. Tô achando que o tanque desse carro é 40 litros, não é 50. E eu vi 50 litros no site, 47 o GR Corolla. Vai saber. Enfim, tanque cheio, na dúvida. Estrada, pau. E aí, turma, tudo bem? Mais um dia aqui na estrada. E eu fiz agora na parte da manhã 200 km andando tipo mega de boa com o carro assim na estrada, bem tudo mansinho, bem levinho no pé e tal. Ele chega a fazer entre 13 e 14 com gasolina comum. Eu tô nesse tanque testando. Então, de fato, assim, a gasolina comum, o carro perde um pouco em consumo. Teoricamente deve perder um pouco em desempenho, mas a Honda fala que a calibração desse carro aqui para o Brasil é feita para andar com gasolina comum. Então eu vou terminar de andar esse tanque, vou voltar para gasolina de alta octanagem e provavelmente o consumo deve voltar. A gente está indo agora para uma gravação e eu falo a gente porque o GR Corolla está aqui atrás. Vocês vão poder acompanhar num outro vídeo que a gente vai levar os dois carros para a pista. E a nossa ideia não é fazer tempo de volta, porque tempo de volta tem por aí. Dá para saber que o Civic Type R original é mais rápido, que o Corolla, do jeito que está o meu carro, é mais rápido hoje em dia do que um Type R. Mas a ideia é comparar as percepções e as sensações, andar num carro, andar em outra e transmitir para vocês quais são as percepções aí de um carro e de outro. Com certeza vai ser uma experiência super legal. A gente está indo para um autódromo novo aqui no interior de São Paulo, que faz parte de um clube chamado Raceville, na cidade de Brotas, que fica bem no centro do estado de São Paulo, uma cidade que mora literalmente aqui no meu coração, porque eu passei boa parte da minha infância onde é o Raceville hoje, do lado do Raceville, e agora estou voltando depois de mais velho, né? Continuo frequentando muito aqui a região, mas estou voltando agora para gravar vídeo e para acelerar no autódromo. Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei isso, que vocês vão acompanhar no próximo vídeo, mas obviamente vão continuar andando aqui. Eu acho que eu vou chegar nos 2.000 km rodados nessa semana com o Civic Type R. Legal, né? Enfim, vão acompanhando daí e a gente vai acelerando daqui. Fui! Ó, quem vier para Brotas, Alto Posto Amizade aqui na entrada da cidade de Campos Elíseos, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. Porta-malas bom, ó. Cabe até cooler de bebida, ó. Vai, Fernandinho, tem que fechar agora no vídeo para não ficar feio, né? Aí, fez até forcinho, o bracinho até tremeu. Maior que porta-malas bom que tem. Grande pra caramba. Ó, persiana. Muito bom. Posto Amizade aqui, ó. Turma nota 10, combustível de qualidade e uma conveniência top aqui. E meus amigos, talvez a forma mais fácil e simples de mostrar o quanto eu gostei desse carro é porque eu tinha planejado fazer um vídeo rodando 1.000 km, eu andei 2.000 km em uma semana. De fato, é um carro muito agradável de usar na rua. Paga um pouquinho o preço da esportividade por conta da suspensão, da altura, mas é um carro muito gostoso de usar. Posição de guiar e o ambiente da cabine, para mim, são os grandes destaques de usar ele na rua. De fato, ele é um carro que eu já, nesses últimos dias, eu estou usando com uma naturalidade tão grande assim, e me sinto bem. Eu sento no carro e falo, nossa, é a posição de dirigir que eu queria em um carro e aqui tem. Que mais? Par de espaço do carro também muito boa. A história de ter um porta-malas grande ajuda nesse uso na rua. Toda essa esportividade a gente paga um pouquinho do preço, né? Por conta da dureza, da altura. Então isso é uma coisa que
é difícil dizer esse carro como sendo um carro de dia a dia. Para mim é um carro muito mais para o cara que quer curtir naqueles momentos especiais e junto com a família poder viajar e também poder levar para a pista, tá? Eu torço de verdade para que a Honda leve a sério o Type R no Brasil e a gente continue vendo esse carro com frequência por aqui, continuando sendo importado, a marca principalmente trabalhando o produto junto dos seus clientes, porque é uma baita máquina, é uma máquina muito especial mesmo. Eu acho que no vídeo na pista vocês vão poder ver e sentir bem a grande diferença entre GR Corolla e Civic Type R, que o GR Corolla também é outro carro maravilhoso, com as suas características, com as suas personalidades. Um ponto assim que principalmente na pista chamou a atenção, que o motor desse carro 2.0 turbo em alta, falta potência, falta vida, ele é acima das 5.000 rotações, é um motor que de fato poderia ter mais potência. Talvez a configuração desse carro para fora do Brasil, né, que tem lá os seus quase 330 cavalos, já seja essa vida que a gente procurava ali nas altas rotações e que aqui faz falta. A gente sabe que hoje no mercado já tem soluções de reprogramação para fazer esse carro ter até mais potência do que isso. É um foguete na pista, não dá para acreditar. É um negócio que a cabeça fica até meio bagunçada, mas cara, na boa, foi uma baita experiência estar com esse carro. Eu espero que vocês tenham curtido e eu espero que vocês curtam também os outros vídeos que a gente fez com ele na oficina e no dinamômetro, comparando todos esses detalhes de GR Corolla que eu comentei com vocês e também o vídeo na pista, que eu acho que essa é a grande cereja do bolo, eu e o Fernando da Racer se divertindo pra caramba, tá bom? Valeu, a gente se vê numa próxima, fiquem ligados. Tô indo fazer uma coisa nos próximos dias que quem estiver me acompanhando no Insta já vai saber do que se trata, mas mega inusitada. Vocês vão ver em breve por aqui. Tchau!